Quero agradecer o convite do Celso, do Ancionato, por estar aqui com vocês mais uma vez. Estava com saudade do Espaço Novo Tempo. Carinhas conhecidas, saudades dos amigos e irmãos também, quem estiver aqui. Muito bom. A gente sente a presença de Deus aqui nesse momento. Os louvores, as mensagens. Já preparo o espírito também de quem vai trazer a mensagem, porque eu não vim trazer uma mensagem, eu também me buscar uma resposta de Deus para a minha vida hoje. Tenho a certeza de que quem fala é muito abençoado. Não porque recebe os aplausos. Não, não é isso. É porque nós somos instigados a perscrutar e falar mais com Deus para saber, Senhor, qual é a tua vontade? Por que estou aqui hoje? O Celso não está aqui agora, né? Mas eu conversei com o Celso e quando o Celso conversou comigo, eu falei para o Celso assim, o que o Espírito Santo quer que eu fale? Porque a gente está vivendo um momento, uma época no mundo em que tem que ser exatamente o que o assim do Senhor está determinando, o que Deus quer que a gente fale. Eu acredito nisso. Nós pregamos sobre o Espírito Santo. Nós cantamos aqui agora. Nós queremos ver Jesus, queremos estar no céu, a mansão sobre o monte, enfim, os lindos louvores e todo o ambiente aqui nesse momento. Mas nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. A igreja é alicerçada com o batismo do Espírito Santo. Imersa totalmente com a ação da terceira pessoa da Trindade, que vai dirigi-la para esses últimos acontecimentos e que o mundo está passando e que nós somos protagonistas porque Deus nos chamou para um propósito. Nós não somos meros observadores, espectadores. Nós somos chamados agora para atuar no cenário e nesse cenário bonito, nesse palco. E eu me lembro de uma frase de C.S. Lewis quando ele fala que quando a peça estiver se encerrando, o autor da peça, ele se dirige no centro do palco para receber os aplausos, não é assim? Quem que vai se dirigir ao centro do palco? Jesus. Nós vamos atuar e no final de tudo, o Senhor Jesus vai aparecer, não num palco, mas nas nuvens do céu. Vai aparecer daquela forma que vocês sabem que o globo é terrestre, o globo terrestre é esférico, perdão. Em qualquer local do mundo vai vê-lo online, ao vivo a cores, porque a física ela não restringe os milagres e as ações do Criador, do soberano. Nada é restrito ao que Deus faz. Então, a profecia, tudo que está escrito vai se cumprir. É nesse sentido que eu estou aqui, porque eu me tornei adventista do sétimo dia. Estava fazendo as contas aqui, enquanto a gente preparava. Estou batizado desde 1989. Louvado seja Deus por isso. Então já são 33 anos, né? 33 anos de batismo, agora em setembro eu vou fazer, dia 15 de setembro. 33 anos de batismo, mais 4 anos de preparação para o batismo. 4 anos. Essa preparação, até comentei na igreja que eu vim agora pregando, estive na igreja do Morumbi. Não é o mesmo sermão, a mensagem aqui é uma mensagem que Deus me colocou em um desafio, mas foram 4 anos muito interessantes, porque antes desses 4 anos, em 1978, eu me lembro, eu era criança, eu ganhei um folheto de uma vizinha, que ela já descansa no Senhor, e o seu marido era um pastor também, já descansa no Senhor, lá na Zona Sul de São Paulo. Nós morávamos sobrado um do lado do outro. Um folheto, aqueles folhetos lindos que mostravam Jesus voltando nas nuvens do céu. E eu ficava pegando o folheto, eu apontava para o céu e tentava encaixar o folheto em qual nuvem, em qual ponto ali exatamente essa figura estava dizendo ali, mostrando que ele viria. Então eu ficava buscando a janela, entendeu? O portal, o Stargate, sei lá, né? Aquela coisa ali. Eu olhava assim, coisa de criança. Como é bom ser criança, né? A gente tem umas coisas que depois que a gente fica adulto, a gente fica meio travado, meio restrito. E eu vim lembrando disso porque isso me estimulou a pensar, nossa, aquilo ficou na minha cabeça. Eu cheguei a frequentar a igreja do NASP, Campus 1, e aí, São Paulo, quando era aquela igreja, ainda estava no cimento ali, ia na classinha. Mas não tínhamos nada com conhecimento adventista, nada de Bíblia. A única coisa de Bíblia na minha casa era o Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês sabem disso, eu já contei um pouquinho. E o Evangelho segundo o Espiritismo era o livro de cabeceira junto com as práticas espíritas da minha família. Mas Deus chama as pessoas. Deus chama você, Deus chama a mim. Em 1984,
E isso me lembrou, quando meu pai desempregou, e eu estudava numa escola muito boa em São Paulo, uma escola de elite, custava caro. Meu pai ficou desempregado, não podia mais pagar aquela escola. Daí nós fomos buscar uma escola próxima da nossa casa que pudesse dar continuidade. Eu não ia. Minha mãe falou assim, posso pagar uma escola, mas nesses limites. Encontramos uma escola no bairro da Vila das Belezas, quem conhece São Paulo. Era uma escola simples, estava terminando de construir. Escola Adventista, Santos Dumont, Rua Arthur Bliss. E ali naquela escola, a gente começou então a conhecer um pouco desse povo que pegava e dava um folheto que tinha Jesus aparecendo no meio do céu, com os anjos ali. E ali foi um relacionamento gostoso, porque o testemunho, a amabilidade, todo o corpo diretivo, eu falo todo porque todo o corpo diretivo, eu tenho saudade daquele pessoal, muitos já descansam no Senhor, hoje já são alguns mais velhos, bem velhinhos, mas todo aquele aconchego, todo aquele acompanhamento, marcou a gente. E foi transformando a nossa vida em família de tal maneira que em 1989, como eu falei, 33 anos, ao estudar no NASP São Paulo, fazendo o primeiro ano do ensino médio, técnico em Química, né? Eu sou formado em Química também, tá? Mas não me pergunta as coisas que eu esqueci tudo. O negócio eu gosto mais de lei e de Bíblia. Cheguei, eu gosto um pouco de agro também, vocês sabem, eu sou agrônomo. E eu cheguei e comecei a sentir assim uma coisa que não dava mais. E nós, em família, o Espírito Santo fala, vão à igreja. E fomos à igreja. Ninguém chamou a gente. Claro que alguém chamou, Deus chamou. E fomos à igreja. Fomos à igreja, o pastor da igreja nos recebeu. E o pastor da igreja na época, um querido, pastor César Vischer, durante um ano, fez grupo de estudos bíblicos. A gente, na minha casa, junto com o pastor que agora faleceu recentemente, o pastor Paulo Lima, um querido também, fizeram estudos bíblicos em casa por um ano, junto com amigos também que moravam ali perto ali do Taboão da Serra, no bairro, no caminho ali da estrada de Itapecerica. E nós, depois, nem um ano, 9 meses, estudamos a Bíblia, tivemos o privilégio, nós descemos as águas em setembro de 89. E naquele tempo que nós fomos batizados, a família toda, Léo, a família toda, cara, foi tão bonito, porque eu me lembro que a igreja, década de 80, início de 90, ela tinha um mote, ela tinha uma coisa que ela sempre pregava muito mais e que me dá essa... Ai, obrigado, Giovana. Obrigado, querida. Obrigado. Era uma coisa que, assim, marcou esse, então, menino que já era adolescente, me batizei com 15 anos, né? Faça uma conta, eu estou com 48. É isso, pronto. Eu sei que você fica pensando, não perca tempo, 48 agora. E uma das coisas que me linkava era a volta de Jesus. Quando vocês cantaram Mansão sobre o Monte, eu falei assim, Deus está respondendo, Deus está preparando meu coração para falar com vocês. Porque essa mensagem do céu, a volta de Jesus, é o que está no DNA da Igreja Adventista, está no nosso nome. Seu nome é Adventista é porque você acredita na volta, no advento. E nesse sentido, aquela figura que marcou esse garoto, então, com 4 aninhos, em 78, ela ficou mais evidente nos estudos bíblicos que me levou ao batismo. Por quê? Eu estudei o Apocalipse. Naquele tempo a gente estudava tudo o Apocalipse. E tive o privilégio de ter 2 teólogos com a gente fazendo ali, né? E naquele tempo cresceu a paixão e o chamado de Deus para pregar e ser um servo de Deus. Quando me batizei, jovens, ouçam isso. Quando me batizei e nós nos distanciamos do Espiritismo, meu tio tem um centro espírita até hoje. Eu era leitor de cabeceira de Allan Kardec e estava sendo preparado para ser médium sucessor do meu tio, acompanhando ele. Se falava, esse menino tem mediunidade, esse menino tem potencial aqui no centro. O diabo sabe do potencial que você tem para Deus e ele quer tirar você e tirar o seu foco. E o foco para o diabo era muito forte. E naquele momento, eu percebi que quando nós começamos a migrar para a verdade à luz da Bíblia, aquilo causou um transtorno, rupturas surgiram. A família se separou. A família não conversa mais direito, infelizmente, mas não porque nós fazemos acepção de pessoas. É porque não dá, entendeu? As pessoas não querem mais, porque você virou crente, você abre a Bíblia, você não acredita mais nas manifestações espirituais. E eu via, né? Eu via, quase todo sábado à noite eu estava no centro espírita, eu via as coisas. Eu via coisas em casa, era um garoto até meio que perturbado no sono. Tudo isso acabou quando me batizei. Tudo isso acabou.
Se você acredita hoje que o mundo espiritual envolve a sua vida e te perturba, não é a história da carochinha, é verdade. É que a gente não precisa ficar falando do demônio, porque o demônio nem entra na nossa igreja aqui. Quando você fala, ele é expulso. Então, quando você fala em nome do Senhor Jesus, você está falando da coisa mais pura, mais nobre, mais certa, mais assertiva, que te protege, que te guarda. E quando, então, eu sabia, e depois eu linkei isso, fui perceber o chamado de Deus, não somente eu, mas toda a casa. Todos os meus irmãos também são grandes homens de Deus, falam muito bem. Deus os usou, usa sempre. O Léo conhece minha família um pouco, né? Alguns conhecem, né? E assim, desde os 15 anos, quando eu me batizei, eu comecei a pregar e falei, quero ir para o púlpito, quero pregar. Desde os 15 anos. Não sou pregador, não é a minha área, né? Não é a minha área, não vivo do evangelho, né? Mas esse contexto da volta de Jesus me chamou a atenção porque a gente estudava o Apocalipse, era o mote da igreja. O Apocalipse, a mensagem do advento, era uma coisa forte, pujante. E vendo o final dos anos 80, início dos anos 90, uma coisa mais era motivadora, era gasolina, era catalisador. Era o ano 2000 chegando. Não que nós marcássemos data, tá bom? A igreja nunca marcou data. Se você segue alguém que marca data, por favor, deixa de seguir, tá bom? O dia e a hora ninguém sabe. Dia e a hora. E o ano também, tá bom? O dia, a hora e o ano também, porque alguns falam o ano, tá bom? Queridos, e a pregação do Apocalipse foi uma coisa que marcou minha vida e sedimentou. O seminário Revelações do Apocalipse, toda essa história. Então, assim, eu estudei o Apocalipse, eu vim para a igreja com o Apocalipse e os demais estudos bíblicos. E, lógico, eu recebi um estudo completo, alimentação, saúde. E no estudo do Apocalipse, existia uma pregação que era muito enfática, sempre, sempre, sempre. Pregações de advertência com relação à Laodiceia. A última igreja profética de Apocalipse, lá no capítulo 3. É por isso que nesta manhã, nos poucos minutos que temos juntos aqui, mas serão muito prósperos em nome de Jesus, eu quero conversar com vocês sobre uma mensagem que eu atribuí o seguinte nome: o despertamento de Laodiceia. Despertamento de Laodiceia. Sem sombra de dúvidas, o final é feliz. Tá bom? O final é bom. A vitória é essa. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Abra sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Um detalhe, enquanto vocês folheiam a Bíblia, só para nós situarmos, até alguém, não sei se está transmitindo, ou vai transmitir, mas fica registrado como um conhecimento. São 7 igrejas, 7 selos, okay? 7 trombetas. O Apocalipse trabalha com a redundância dos elementos proféticos, das metáforas, das analogias, ok? Isso, pode deixar aqui gravadinho, já vai começar. Obrigadão. Muito obrigado, Rafael. E o Apocalipse tem um trabalho com essa repetição proposital para mostrar diferentes ângulos de vista sobre o acontecimento que Deus quer que o mundo se prepare, que a igreja, você e eu nos preparemos. Foi isso que me preparou quando eu vim para a igreja e me batizei. E é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Os 7 períodos, as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por fim, Laodiceia. 7 igrejas. Cada igreja ali existia na época em que João escreveu por revelação. Pertenciam à província da Ásia Menor, hoje Turquia. E Laodiceia era uma dessas igrejas que existiam na época que o profeta João escreveu ali, por visão de Jesus Cristo. Todavia, essas cartas não eram para as igrejas que estavam ali agora em andamento. Como o Apocalipse é profético, ele não é literal. Nós sabemos por teologia e pela boa teologia que você tem, eu conheço e eu aprendi, graças a Deus, que são períodos em que a igreja de Éfeso é a primeira, quando a igreja começa com o primeiro amor, até chegar assim ao seu declínio, quando o período da Idade Escura, né, Sardes, pois Filadélfia começa a restauração da igreja, certo? E a última é Laodiceia. E nós vamos focar aqui lendo esse texto. E vamos, então, esclarecer até o porquê do nome Laodiceia e tudo mais. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Irmãos, parando por aqui para explicar, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus é Jesus Cristo.
Jesus Cristo está mandando a mensagem aqui. Em Apocalipse 1, capítulo 5, ele fala que ele é o Amém, Jesus Cristo. Continuemos agora sem interrupções. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Paremos por aqui e vamos orar. Santo Deus e Pai, nesse momento, abrindo a tua palavra, eu peço que o teu Espírito Santo fale através de mim para mim e para todos que estão aqui. Que tu sejas exaltado. E se alguma coisa falhar da minha boca, dos meus lábios, que seja traduzido e consertado nos ouvidos dos nossos queridos aqui que nos assistem e que estão presentes. Que esse culto seja para engrandecimento do teu nome, em nome de Jesus. Amém. A carta à igreja Laodiceia é a última carta de um período de 7, como eu falei. E Laodiceia é uma cidade da província da Ásia Menor que tem um nome muito sugestivo. 2 nomes, provavelmente. Você pode entender. Laodiceia, o povo que é julgado ou o povo do julgamento. Forte, né, Carla? E o nome que fala o povo que é julgado ou o povo do julgamento é o povo em que o Amém, Jesus Cristo, a fiel testemunha, o princípio da criação de Deus, ele faz um raio-x em profundidade e fala, olha, não está nada bom. Não é nada bom o que eu vejo em vocês. Eu não enxergo coisa boa em vocês. Isso não nos causa estranheza, porque a própria Bíblia fala, há alguma coisa boa no homem? Não existe coisas boas dentro de nós. Todavia, essa repreensão não é para dizer o óbvio da natureza pecaminosa e falha de cada um de nós. Essa repreensão, ela existe porque Deus só repreende a quem Ele ama, como Ele bem fala no final aqui do texto que lemos, mas Ele só pode repreender a quem conhece e não está andando em conformidade, não está andando em sintonia com ou harmonia do que Ele espera ou que Ele diga. Essa é a verdade. Nos 7 períodos retratados nas 7 igrejas, você vê num gráfico, se eu pudesse aqui colocar um gráfico, você vê a igreja expandindo, crescendo. Os 2 primeiros períodos, Éfeso e Esmirna, a igreja bomba, perseguição. Mas depois o que acontece? Ela começa agora a entrar em declínio porque ela se burocratiza, ela fica ritualística, ela se associa com o Estado, ela deixa o paganismo entrar. Vocês sabem isso? A igreja cristã nos períodos do Apocalipse. Então, as 2 primeiras igrejas caminham bem, mas depois o que acontece? Pérgamo e Tiatira mostra um declínio. Não é isso? E depois as igrejas começam a declinar, e o período da Idade Escura, Idade Média. Estou falando de grandes séculos aqui. Mas depois vem um despertamento. Ok? Sardes e Filadélfia. Certo? A Reforma Protestante. Os grandes revivamentos na América do Norte, porque a Europa não teve grande revivamento, teve a reforma na Europa, mas na América do Norte teve os grandes revivamentos. E os grandes sinais, terremoto de Lisboa, 1755, o dia escuro, 1780, chuva de estrelas, 1833. Lisboa, quando a gente fala terremoto de Lisboa, queridos, o terremoto de Lisboa não foi um terremoto numa cidade. Ele pega desde o norte da África, uma parte do Mediterrâneo, uma parte do Atlântico, foi sentido até em países com mais de 1.500 quilômetros de distância de Lisboa. O terremoto de Lisboa não foi um terremoto local. Ele abalou todo o velho continente. Quando algo tem proporções, e o velho continente era o mundo conhecido até então, significa o mundo foi chacoalhado naquele terremoto por alguma coisa. Esse é o período em que então sai de Sardes, Filadélfia, para chegar agora, no último período que você como adventista sabe, eu aprendi que em 1844 começava a obra no Santuário Celestial. A obra do Santuário Celestial, em que Jesus começa então a julgar. Julgamento para a Bíblia, julgamento não é condenação, julgamento é validação daquilo que você é, porque Deus o tornou nobre.
Deus o preparou para um grande evento. Por isso que julgamento, no sentido do povo de Deus, é um ato de muito respeito, muita consideração, mas é um momento em que você entenda, você não está sendo colocado como um réu, você está sendo colocado agora como um nobre, porque Deus está restaurando o teu caráter, ou melhor, seu caráter foi restaurado e Deus está falando, o caráter do Humberto é restaurado, do Daniel, do Joaci, desculpa, enrolei aqui, ele é válido porque o meu sangue foi dado, eu paguei, como Jesus falou na cruz, tetelestai e tudo aquilo. Então o julgamento faz parte, porque todo o ritual cerimonial, todo o Antigo Testamento, ele falava de uma coisa que ia acontecer, e no tempo dos patriarcas, dos profetas, no tempo dos reinados de Israel, aquelas coisas eram símbolos. Por quê? Porque eram a sombra do que no futuro aconteceria. E Daniel viu o ancião de dias se assentando, capítulo 7. E o Apocalipse mostra agora que chegou um povo, o povo que vai ser julgado, o povo do julgamento, que o povo precisa agora despertar e saber. Para ser julgado, precisa mudar as suas obras. Para ser julgado, precisa ser diferente. E agora, ser julgado aqui não é para ser condenado, mas para ser tido como, vitorioso. O Apocalipse tinha um mote que nós usávamos, não era um final feliz? Eu não falei que o final de tudo aqui vai ser bom? Não falei que é a volta do Senhor? Como que eu posso agora, Deus faz isso para fazer a gente pensar, como que pode ser a última igreja, último período, e ele fala agora, está ruim? Não está bom? Como que eu posso compreender isso de um Deus que fala que vai dar tudo certo? Porque Deus coloca isso, porque Deus ele nos ama, ele quer despertar, fala assim, acorda, desperta, ó Israel. Acorda, povo. Acorda quem está aqui hoje, acorda quem está nos assistindo. Não se acomode na sua situação, no seu bem-estar, na sua grana, no seu status, na sua juventude. Não se acomode naquilo que você acha que agora está tudo bem, porque não é. Quando você acha que vai estar bem agora, eu vou mostrar o que é muito melhor do que você estar bem. O que é bom viver 30, 40 anos para depois morrer e ficar doente e ir para o túmulo? Não, nós pregamos o quê? A vida eterna. Então guarda o teu galardão, permaneça firme, porque agora você vai entender que eu quero um reavivamento, eu quero que você entenda que por justiça própria vocês não vão vencer, vocês precisam estar prontos, batizados pelo Espírito Santo. Quando você abre as cartas das igrejas, as cartas sempre começam ou terminam. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo. O Espírito Santo ele está sendo colocado aqui na profecia, por quê? A transformação não vem porque você é bonito, porque você é sábio, é intelectual, não é isso. É porque você se rendeu à direção do Espírito Santo, João 16, que permitiu que ele te ensinasse todas as coisas. E que todas as coisas são essas. 1844, então, voltando. Um período em que, profeticamente, é muito especial para a Igreja Adventista, porque é a última data da Bíblia, antes da volta de Jesus. Por isso que não tem outra data. A última data antes da vinda do Senhor. E em 1844, ele foi marcado por eventos na América do Norte. Eu me lembro que quando uma senhora se desfez de uma biblioteca, eu adquiri uma biblioteca dessa senhora e peguei aquelas revistas Seleções do Reader's Digest, antiga revista Seleções, nem sei se tem mais, mas eu sempre gostei de coisa antiga, livro velho, sempre gostei. Minha casa era um problema, eu reclamava que eu ficava pegando, né? Não só acumulador de livro, mas eu gostava e gosto, né? Livro antigo assim. E eu achei um de 1944, dessa coleção, que falava sobre o grande desapontamento, porque fazia 100 anos do desapontamento. 1944, 100 anos depois. E era ali um comentário ali sobre, até meio irônico, sobre os mileritas. E nós sabemos que a data não estava errada, mas a interpretação do evento, nós sabemos disso. Não era a volta do Senhor, não era na terra, era no céu. E Jesus, então, ele estava agora começando uma segunda fase de uma obra no céu, muito importante, que só seria compreendida por um povo que compreendesse toda a Escritura, como Lutero falou, sola Escritura, tota Escritura, in totum, totalmente. E compreendendo o ritual do santuário terrestre, nós entenderíamos agora o ritual do santuário celestial, porque isso não era uma invenção adventista, sequer havia adventista naquela época. As pessoas acusam a igreja adventista, dizendo os adventistas, não havia igreja adventista. Guilherme Miller ou William Miller era batista.
outros eram metodistas, episcopais, que o acompanhavam em suas campais de jornadas na América do Norte. A Igreja Adventista só se formou oficialmente 19 anos depois, em 1863, como Igreja Adventista. Mas o nome Advento Adventista não é um nome bíblico. É mais do que uma outra forma de dizer o quê? Volta. Somos a Igreja da Volta. Não fica estranho? Vocês são os voltistas? Não. Somos o quê? Os Adventistas. Que nome bonito. Do sétimo dia, porque guarda o sábado, o selo do Deus vivo. Muito importante isso. Chegando aqui em Laodiceia, as profecias sempre são permeadas, isso é lindo em Apocalipse, são permeadas sempre de conteúdos relacionados com a realidade local daquela igreja a qual foi direcionada a carta. E aí você vê a sabedoria do céu, isso é a palavra de Deus, e mostra exatamente a realidade de Laodiceia que existia na Ásia Menor, com a Laodiceia espiritual como condição que vivemos hoje. Laodiceia era uma cidade próspera mesmo. Hoje só existem ruínas. Mas Laodiceia era uma cidade rica. Era uma cidade que tinha uma característica, porque lá havia um centro médico oftalmológico. Não sei como é que era a oftalmologia daquele tempo, né? Eu não queria passar por isso, né? Mas era o Johns Hopkins ali, vamos dizer assim, tal como foi o nosso irmão ali, né? O Ben Carson, o Johns Hopkins ali, fez aquela cirurgia. Eu imaginei lá a Odisseia, né? Eles deviam ter os medicamentos, os habilidosos, e era assim mesmo. Lá havia um colírio especial, tratamentos, e devia custar muito caro. Lá havia uma lã negra muito especial que só havia ali. Ali as pessoas eram muito ricas. Era uma cidade que aquelas que você hoje vê em youtubers, você vê hoje aí em propagandas e que fala assim, nossa, olha o local para você morar. O sonho. É o local onde o Silvio Santos morava nos Estados Unidos. Coisa assim. E lá tinha uma igreja. A igreja de Laodiceia, ela foi uma igreja que, de início, não era uma igreja que se manifestava no sentido de ser perseguida, porque era uma igreja que estava ali, acomodada mesmo. Ambiente rico, ambiente sem perseguições, mas depois o curso da história muda. E eles começam a ser perseguidos, e ali a situação fica difícil. E sabe-se da história que Laodiceia, os cristãos de Laodiceia também foram perseguidos. E quando você vai nas cartas de Pedro, por exemplo, você vê Pedro falando sobre o fogo ardente que brota entre vós. Não estranheis o fogo ardente. Por quê? Porque perseguições estavam agora pipocando em todos os lugares. E só quem era fiel a Deus sabia, porque tinha que deixar casa, família. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é deixar tudo por perseguição? A gente não sabe o que é isso. Não temos aqui... Tem alguém aqui que é refugiado, que vive aqui, está aqui agora, está no Brasil como refugiado? Tem alguém? Não, né? Converse com um refugiado do Oriente Médio. Converse com um refugiado africano de guerras tribais. Veja o que é perder a vida, a família, perder tudo para ter que recomeçar. Converse com uma pessoa que viveu um período das guerras, que morreram nos campos de concentração, que morreram não, né? Os que sobreviveram, que viram seus familiares morrerem. Converse com pessoas que foram perseguidas. Qual é o tipo de atitude que elas têm hoje com relação à sua vida? Como ela valoriza o relacionamento entre as pessoas? Como ela ama as pessoas? Veja esse tipo de gente. Como ela valoriza a vida, o respeito, a ausência de conflitos e coisas mais. Laodiceia, voltando aqui no versículo 16, se quiserem projetar. Quem dera fosses frio ou quente, no 15 fala, e 16, porque és morno, nem és quente nem frio. Haviam águas minerais também em Laodiceia, que eram águas que existiam mesmo, de fontes minerais que tinham propriedades terapêuticas, e era uma água morna, não de origem vulcânica, mas de origem mineral, em que aquecia, talvez como sejam as águas aqui de Águas de São Pedro, né? Que é uma água que, se você bebe, ninguém consegue beber água morna, é muito ruim. Água morna, né? Faz mal, assim, a gente se sente mal quando bebe. E assim, Deus fala, se fosse água quente, eu rejeito. Mas como é morno, a gente bebe enganado, a gente refuga, a gente se sente mal. Nem frio, nem quente. Se fosse frio, eu beberia. Estou a ponto de vomitar-te da boca. É uma expressão muito pesada. Porque dizes, agora voltem ao texto no 17, estou rico e abastado. Veja, analogia ali com a realidade. E não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa fala
Não é Humberto que está falando, não é Ellen White, a serva do Senhor, mas é o Espírito dizendo, por meio da testemunha fiel verdadeira que é Jesus, em que você é miserável, pobre, cego e nu. Nos dias modernos em que os pregadores precisam pregar a prosperidade e você sair sempre feliz, quando você abre um texto desse, as pessoas dizem assim, esse não. Eu não vim para ouvir isso. Eu quero ver que eu sou cabeça, que eu não sou cauda. Eu quero ver que minha carteira vai encher. Eu quero ver que minha carteira vai estar assinada. Minha carteira profissional. Mas quando você vê um texto desse, você fala assim, o que Deus está querendo dizer com isso? Esse é o verdadeiro Deus. Essa é a verdadeira mensagem. Esse é o Deus verdadeiro. Se você está buscando resposta para a sua vida, entenda que Deus fala com muito amor para todos nós. Mas o que nós somos quando fazemos uma autoanálise? Quem nós somos na verdade? Meu sogro, que era médico, dizia, quando você abre a pessoa, é tudo igual. Não é? Quando você abre uma pessoa, é tudo igual por dentro. Você não vê cor, não tem negro, não tem branco, tem os odores internos. Se tiver com alguma coisa doente, fede mais ainda. O que nós somos? O que nós somos na nossa estrutura psíquica? O que nós somos na nossa estrutura moral? O homem por si mesmo consegue evoluir. Não consegue. Nós precisamos de Jesus e da ação do Espírito Santo. Para que essa miserabilidade, pobreza, cegueira e nudez sejam totalmente transformadas, tiradas. E Laodiceia aqui é colocada, então, não como uma realidade condenatória, mas uma advertência de amor, porque eu tenho a solução. Jesus fala, eu resolvo. Ele resolve. Você está aqui porque Jesus já resolveu na sua vida as coisas. Você está aqui, você louvou a Deus. Eu senti o Espírito Santo aqui nessa igreja hoje, porque Deus responde. Deus traz a verdade, Deus traz a resposta à tona. Pode ser difícil, mas veja a lição da escola sabatina. Estamos aprendendo que Deus quer purificar a coisa ruim da gente para deixar somente o que é ouro. No fogo o ouro não se desfaz. Ele fica mais brilhante, mais forte. O ouro não se desfaz no fogo. Ele fica mais ouro, ele fica mais puro. Queridos, continuemos no texto aqui. Eu parei então no 17, e aí vem o conselho de amor. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Obviamente esse não é o ouro do que nós aplicamos aqui nas nossas ideias, como ativo financeiro ou como metal precioso. Não. O ouro é tão irrelevante, o ouro terrestre, que quando você for para Nova Jerusalém, as ruas vão ser de ouro. Aqui você pisa no asfalto. No céu você vai pisar no ouro. De tão irrelevante, não é isso? Joacir, glória a Deus, Joacir. O ouro é tão irrelevante, as riquezas desse mundo são tão irrelevantes que você vai morar em casas de ouro e de metais preciosos. E coisas que sequer o homem pode ter e sequer o mercado pode adquirir. Uma vez eu estava assistindo uma reportagem de que tem um asteroide. Eu achei interessante isso, eu pensei numa aplicação. Um asteroide que, pelos especialistas, não sei o quê, esse asteroide tinha tanto ouro dentro dele, que se ele chegasse na Terra e fosse recolhido, ele quebrava todas as economias mundiais, porque ele tinha mais de 5 trilhões ou 6 trilhões de ouro em reservas. Imagina se ele caísse no Brasil. Entendeu? Nosso problema está resolvido. Onde estão as maiores reservas de ouro no mundo? Em Fort Knox, nos Estados Unidos. As maiores reservas estão lá. O ouro é um ativo financeiro que regula a economia. Agora veja como nós somos frágeis. Se um asteroide, uma coisa que não pensa, um objeto imaterial, ele vem, ele altera toda a Terra. Mas eu fiquei pensando, Daniel estava certo, né, na estátua, né? Quando aquela rocha que não é um asteroide vir, ela vai mudar a Terra mesmo, né? E é o ouro verdadeiro que é Jesus. E que ouro é esse? É a fé. Irmãos, primeira coisa para nós não sermos a Laodiceia, que fica retratada nos versículos anteriores, é que tenhamos o ouro que é a fé. Tenha fé. Desenvolva a sua fé, irmão. Fé não é algo que você cresce por presunção. Não é conhecimento intelectual. A fé é relacionamento. A fé é saber, ainda que ele me mate, nele confiarei, como Jó disse. É a fé aquilo que disse na música, para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para a fé dizer o seguinte, eu dizimo ao meu Senhor, porque ele tem sido fiel a mim. E o abominável da desolação, e o animal, e a traça não carcomem as coisas da minha casa.
a minha vida prospera. Não para os homens verem, mas eu sinto o abraço do Senhor na minha vida. Eu ando pela fé porque eu ouço, eu vivo, eu vejo Deus falando. Eu leio a palavra de Deus, eu vejo Deus falando para mim. Então Deus fala, compra ouro de mim. Você percebeu que a Bíblia faz aqui a mesma coisa de Isaías, né? Eu estou miserável, mas tenho que comprar. Essa pobreza que nós vimos antes, ela não é uma pobreza, então, financeira. É desnorteamento, pobreza espiritual, pobreza interior. Mas eu tenho essa força. Se eu falar assim, Senhor, está aqui, me dá a fé. Ele vai te dar a fé, que é um dom de Deus. Então, o ouro refinado pelo fogo. Perceba então que a fé vem refinada pelo fogo. A fé não é palavra mágica, não é mandingas, não é reza, não é amuleto. Tem muita gente que abusa da fé e fala, eu tenho fé, não tenho fé, coisa nenhuma quando fala assim. Eu estou falando naqueles contextos em que a pessoa faz tudo errado e fala, eu tenho fé. Não, isso não é fé. Aí eu falo, você tem sorte pela probabilidade matemática, mas a fé bíblica não é. A fé bíblica é quando não tem probabilidade. A fé bíblica é quando você não tem possibilidade. É quando você não faz mais nada e Deus age. Você pode até ser chamado para fazer alguma coisa, orar e confiar. Segundo, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Mas Laodiceia não era famosa pela lã negra? Sim. A roupa, os desfiles de moda de Laodiceia não eram suficientes para a vestes brancas aqui, que metaforicamente quer dizer a justiça de Jesus. Todas as vezes que você vê veste branca, é a justiça do Senhor. Eu preciso da justiça, da correção. E justiça aqui, irmãos, envolve tudo. Obediência, consagração a Deus. Não viver uma vida de cristianismo cultural. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E colírio para ungires os olhos a fim que vejas. Mas lá não há um remédio? O remédio não está na terra. O remédio é Jesus. As escamas de Paulo caíram dos olhos quando ele viu Jesus. Muitos cegos foram libertados da cegueira física, mas estavam cegos espiritualmente. E é nesse sentido que Jesus fala, eu quero que você abra os olhos e enxergue. Porque quando você tem fé, quando você segue e obedece a Deus, e você pede, Senhor, abra os olhos meus. Tem até um hino lindo que fala isso, abre, Senhor, os olhos meus. Você começa agora a viver pela fé e entender então que agora a vida não é essa vida que eu estou às vezes trilhando. Por que não dá certo algumas coisas para algumas pessoas? Porque não estão buscando a Deus. Fala de Deus de forma cultural. No tempo de Jesus, a religião era forte. A religião era forte, mas a fé era escassa. Quando o filho do homem vier, achará fé na terra. Lembra que ele falou isso? A relação com Deus era assustadora. Por quê? Deus é punitivo. Eu tenho que fazer obras. Tudo distorcido. A realidade de Laodiceia não é uma crítica destrutiva, como eu digo aqui, queridos. A realidade de Laodiceia é uma realidade de despertamento para que eu aprume o rumo da minha vida e entenda que eu preciso do Senhor, que eu preciso da cura espiritual, do médico dos médicos, que eu preciso daquele que sabe que vai no meu interior, porque o julgamento que virá não é um julgamento condenatório, é um julgamento que o céu se alegra, os anjos batem palmas, porque assim no mesmo dia que eu vim para o tanque batismal e o céu entrou em festa, o céu entra em festa todas as vezes que você vence o maligno pela fé e vence com lutas de fé. O céu luta com você. Você pensa que quando o Jó venceu, como é que foi no céu? Festa. É festa. Nós não estamos sós nesse mundo. Não estamos abandonados. O que nós não podemos fazer é ficar só pensando nas coisas desse mundo. Coisas ruins acontecerão, mas vai passar. Vai passar. Tudo passa. Porque aquele que é o dono do tempo, do espaço, aquele que é dono da matemática, da física, da biologia, ele vai restaurar tudo, vai ressuscitar os nossos amados, vai reunir as famílias, vai nos dar um novo corpo, nós viveremos eternamente, nós não teremos mais medo, os sentimentos não serão mais distorcidos, psiquiatra vai perder o emprego, advogado não vai existir mais, olha que coisa boa! Não vai ter mais conta para pagar, porque nós vamos agora estar com um soberano, o justo, aquele que não cobra, aquele que não extorque a sua população. Por quê? É a soberania, o reino dos céus em evidência, em verdade, materializado. Hoje vemos o reino do céu espiritualmente. Ele já chegou até você, até a mim. Mas agora, eu falo, não espaço novo tempo. Posso falar Laodiceia? Vamos despertar?
Vamos despertar em nome de Jesus. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Quando ele fala aqui, repreendo e disciplino, a palavra aqui é quase que pai da pedagogia do grego. É como um professor ensinando um aluno. E o amor aqui que ele fala, não é amor ágape de Filadélfia. O amor aqui é amor filéu. Ele fala assim, você é um filho, é muito próximo da minha casa, da minha família. Eu repreendo minhas filhas ainda, mesmo com a mais velha já quase fazendo 18. Mas ainda repreendo com amor. Por quê? Eu quero o bem delas. Agora, o que pode vir da mente de Deus perfeita, inabalável, quando ele fala, eu repreendo Joaci, repreendo Humberto? Louvado seja Deus. Estar nas mãos de Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Eu repreendo, sê pois zeloso e arrepende-te. Irmãos, aí vem uma pincelada, que eu não preciso me demorar nisso. Faça uma análise da sua vida. É câmera aqui? Aqui? É ali a câmera, né? Oh, legal. Faça uma análise você também que está me assistindo. Eu tenho sido um cristão fora da igreja? Ou eu sou cultural? Eu sou mais um. Eu sou aquele que no sábado eu sou uma pessoa e na semana eu sou outra. Nós devemos ser agentes secretos de Deus, não do mundo. O mundo não deve saber às vezes que a gente é cristão, porque a gente quer convencer o mundo sobre diferentes estratégias missionárias. Mas eu não posso esconder agora o meu cristianismo por vergonha do evangelho. Porque se eu me envergonhar, Deus vai envergonhar-se de mim. Como eu vivo nas redes sociais? Hoje não se tem mais vergonha disso. As pessoas postam qualquer coisa. Vivem qualquer coisa. Bebem, comem. Às vezes eu vejo adventistas comendo um pepperoni. Não pode? Infelizmente. O porco é abominável. Eu vejo adventistas comendo frutos do mar. Que fruto que tem no mar, irmão? É lixo do mar. Fruto só dá em árvore. Não existe fruto do mar. Nunca vi isso. Mais uma técnica. Eu vejo pessoas guardando o sábado no bolso. Sábado é dia de ir na igreja. Está errado. O sábado é um templo no templo. A Laodiceia que será despertada com a justiça, com o colírio, com o ouro, é a Laodiceia que obedece. Porque o julgamento é baseado em lei. Nenhum juiz julga da sua própria cabeça, de forma arbitrária, e sem critérios. Existe um standard, existe um arquétipo, existe um quadro ali no qual o juiz se baseia. Isso chama-se 10 mandamentos. Quando eu vim para a igreja pregava muito sobre isso. E isso me deu saudade. Não porque a gente tem que ficar repreendendo os outros, Alexandre. Não é isso. Mas me deu saudade porque eu lembrei da minha identidade, a nova identidade que eu adquiri, e me senti tão bem, me senti tão livre, como cantou o quarteto. O Filho do Homem me libertou. Antes eu não era livre, Christian. Não era livre. Mas quando eu senti o Filho do Homem libertando, eu falei, Senhor, eu faço tudo que o Senhor me pedir. Por isso que eu obedeço. Eu não obedeço para me salvar. Eu obedeço porque Ele me salvou. Ele me salvou. Se Jesus hoje estivesse às portas, não vai estar ainda, mas vai voltar, muitas coisas acontecerão. O selo de Deus e o selo da besta não estão concluídos ainda. Muitas pessoas se confundem dizendo assim, olha, o selo da besta, não, o selo da besta, ele está em potencial, está sob condição. Por quê? Porque ainda existe misericórdia e graça. O selo da besta, ele somente virá, será identificado quando o decreto dominical vier. E o decreto dominical só vem de trás para frente. Para começar, quando o Espírito Santo for derramado, a igreja vai pregar o Evangelho tal como nunca. O Espírito Santo ele será derramado e você vai identificar o Espírito Santo porque você o conhece desde o batismo. O selamento, queridos, é sinônimo de santificação. A vida que você leva hoje é a vida que te conduz para reconhecer o Espírito Santo na sua vida, para te preparar. Quando o Espírito Santo descer, e a obra for assim, grandiosa, ele vai causar aquele alto clamor de Apocalipse capítulo 18. O alto clamor. Sai dela, povo meu. Igrejas, igual o time. Já viu o time trocando de campo? Gente entrando, gente saindo. Era melhor que todos entrassem, mas alguns sairão. Aí vai haver a sacudidura. Aí começa já uma primeira angústia. Depois dessa angústia vem um decreto. Por quê?
Porque o povo que prega o sábado, esse povo que a Laodiceia é restaurada e reavivada, que agora é o povo de Deus, está pronto para receber o Senhor. Só que Satanás está irado. Com esse decreto, vem agora as restrições políticas, sociais, jurídicas. E com esse decreto, então, sendo colocado em evidência, a situação se torna grave, ao ponto de saber quando que fecha a porta da graça? Quando cai a primeira praga. Quando a primeira praga cai, quando a primeira praga cai, fechou a porta da graça. Não tem mais julgamento. Deus já sabe quem é dele e quem não é. Já foi feito o julgamento. É por isso que não tem lógica nas doutrinas de que o julgamento vem depois. Não. Só vai para o céu quem já está com a situação decidida. Deus já sabe quem vai subir para o céu. A porta da graça se fecha para a gente, às vezes, quando a gente falece. Quando dorme no Senhor, terminou. Não há mais intercessão. Mas depois, então, da primeira praga, vem mais um tempo de angústia. E depois desse tempo de angústia, vem um decreto de morte. Que a coisa vai ficando cada vez difícil. A ira do mundo, ela se potencializa. E nesse decreto de morte, aí vem a demora, que é a angústia de Jacó. Ellen White fala no grande conflito. Estaremos prontos, salvos. Não tem mais intercessão. Mas não vão ser rápidos esse acontecimento. Não vão ser longos, vão ser rápidos. Desculpe-me. Porque o Senhor já nos selou, já nos preparou. O segredo é estar selado, guardado nos braços do Pai. E como eu disse, para finalizar, que a palavra do Senhor, ela sempre traz um final feliz. Capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu querido, minha querida, existem 3 situações de portas na Bíblia. Jesus disse que ele é a porta. Tem a porta do céu. Mas tem essa terceira porta que Deus não mexe. A porta do seu coração. Por isso que é um chamado pessoal. A igreja não vai ser arrebatada. Não, é individual, é salvação individual. Mas muitos irão e subiremos juntos, se Deus quiser, essa igreja toda. Mas a terceira porta é a porta do seu coração, cujas fechaduras ficam do lado de dentro. Jesus sendo a porta, está sempre aberta. Para ele, tudo garantido. Mas a porta do seu coração é o seu livre-arbítrio. Você vai abrir para Jesus? Você vai se entregar para ele? Para receber o colírio? Para receber um bálsamo? Para receber a roupa? Para brilhar agora? E dentro em breve, vai brilhar porque ele está voltando? Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Tem mais um minuto, José? 3 minutos, né? Eu gosto disso, é bom. Nos Estados Unidos, no século XIX, uma igreja cristã metodista quis comprar um novo local para o seu templo, numa cidade na Carolina do Sul, acho que foi. E ao chegarem naquela região central ali, o comprador disse, o vendedor, não vou vender para vocês, eu não quero vender para a igreja. Nem preço alto ele pôs. Ele falou, não vendo para vocês. Mas os irmãos oravam para que aquela igreja, fica mais aqui, porque vai ficar com dor no pescoço. O que a gente faz por uma pessoa, vamos cuidar, não é verdade? Para não ficar ruim. Queridos, eles oraram e Deus falou assim, é ali. Mas não tem venda. Mas é ali, Deus falou, a igreja vai avançar. Deus está respondendo em oração, mas não tem negócio. Essa história dá para fazer muitas coisas, mas aconteceu um furacão naquela região ali que pega o sul da Flórida e começa a causar. E o furacão chegou com fortes chuvas e enchentes. O que aquela enchente causou? Enchente. Subiram águas nas ruas. E a igreja antiga que os irmãos congregavam era de madeira, José. Inexplicavelmente aquela igreja foi arrancada da sua base e começou a ser movimentada e os irmãos falaram, perdemos
o terreno na compra e perdemos a igreja. Os irmãos falaram assim, meu Jesus. E aquela igreja começou a ser levada por aquele dilúvio. Foi sendo arrastada, conhece a história? Foi sendo arrastada. E essa igreja foi arrastada, inexplicavelmente, essa igreja foi sendo arrastada pelas ruas. E descia a principal, virava aqui, virava ali. Essa igreja não foi arrastada, porque essa igreja, quando terminou a enxurrada, o prédio de madeira, a igreja, ela terminou assentada em cima do terreno que era para ser comprado. Não houve um abalo sequer na estrutura daquele prédio de madeira. Quando os irmãos da igreja chegaram para o vendedor, ele falou assim, pode ficar com o terreno, é de vocês. Eu entendi que Deus falou, é aqui que a igreja vai ficar. Irmãos, por mais situações difíceis que viemos a passar como cristãos, ou a nossa igreja, a igreja de Deus está sendo conduzida pela mão de Deus. Laodiceia está sendo despertada porque nós somos o povo que vai despertar o mundo. Pelos méritos de Jesus, e Deus vai nos conduzir para o terreno adequado, para o estabelecimento da sua igreja, da sua obra, em todas as realizações. Eu acredito nisso. Por isso que nós não estamos pregando uma história. Eu estou pregando uma profecia que já cumpriu 99%. E o Senhor está às portas. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Que a comunhão do Pai, do Espírito, tudo esteja entre nós, nas minhas palavras, nas de Paulo, mas todas essas coisas boas, para que saímos nesse sábado, sabe, certos de que o Senhor é o meu pastor, eu faço parte da igreja de Deus, eu faço parte daquele povo que vai ser julgado, o Senhor cuida de mim, e olha, não tem que fazer, eu quero servir esse Deus, eu quero amá-lo. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Santo Deus, papai amado, eu te agradeço porque eu não falo por mim aqui. Eu falo de uma verdade que ardeu no meu coração há mais de 40 anos quando eu era criança. Algo que me despertou na minha adolescência e que ainda balança o meu ser quando eu prego sobre isso. Que nós, ó Deus, sejamos despertados para a iminência e a volta do Senhor, para o aprumamento da nossa vida, para o desfazimento dos pecados que entristecem o Teu Santo Espírito e nos conduza para a verdade que está em Cristo Jesus, que está nos aguardando com as hostes celestiais e em pouco tempo virão e aparecerão nas nuvens do céu. Ó Pai, guarda-nos, acenda esse desejo, esse fogo no nosso coração, sela-nos com o Espírito Santo, para que sintamos o avivamento e possamos ser julgados como dignos, limpos, nobres, como príncipes que se assentaram contigo nos tronos celestiais. Eu peço a bênção pelas famílias e os que estão aqui, para que saiam daqui desejosos, transformados e que decisões assertivas sejam tomadas. Se há alguém aqui nesta manhã que ainda não tomou decisão pelo batismo, se há alguém aqui que ainda não tomou decisão de segui-lo e obedecê-lo plenamente, que seja instigado pelo Santo e Bom Espírito a entender que Deus o está chamando. Se há alguém que está fazendo algo que entristece o teu coração, tu estás de braço aberto para recebê-lo e falar: Senhor, filho, filha, o Senhor diz: não peques mais, fica comigo, para que não te suceda mal nenhum, mal pior. Senhor, nesta graça, nessa oração que eu não quero encerrar, mas é necessário por conta do tempo, nos despedimos em Teu amor, pedindo para que todos aqui tenham um ótimo sábado na presença do Eterno. Em nome de Jesus, amém.